presidente Bolsonaro não foi denunciado na Corte Internacional de Haia. Muita gritaria, muita histeria, sem quase nenhuma chance jurídica disso prosperar. Só que eu vou te explicar tudo aqui juridicamente. Não é um canal de política, é um canal de análise jurídica. Vem comigo, eu sou o professor Rafael Retucci e eu te explico tudo em detalhes. É isso aí, pessoal. Muita gente falando, escrevendo bobagens na área do direito, como sempre, não é? Olha, eu não sou engenheiro aeronáutico, eu não vou dar opinião nenhuma de como se constrói um Boeing. Você vai? Então, mas as pessoas aí fora o tempo todo, sem entenderem nada do direito, adoram escrever matérias, postar no Facebook, inclusive na mídia, né? Na grande mídia, né? G1, UOL, o que tem de besteira e não entendem nada nem da terminologia jurídica. Eu sou o professor Rafael Retucci e antes de eu te explicar isso em detalhes, eu peço para que você curta aí e comente aqui embaixo se você é do direito, se não é, se está chegando nesse canal apenas para saber melhor se o Bolsonaro foi denunciado na Corte Internacional ou se você quer conhecer um pouco mais do direito. E aqui no canal Descomplica Direito eu vou te explicar de modo rápido, objetivo e fácil todas essas dúvidas que a gente acaba tendo. Agora, se você é do direito, fique aí porque o que eu vou te falar é importante para concursos, para a OAB e claro, para que você também melhor entenda desse assunto. Curta, comente e se inscreva aqui. O presidente Bolsonaro, primeiro, ele não foi denunciado na corte e segundo, não se chama corte, se chama Tribunal Penal Internacional, que fica assim na cidade de Haia, lá na Holanda, junto com a Corte Internacional de Justiça. São dois tribunais ou duas cortes, só que cada uma faz uma coisa. Aquilo que estão chamando de Corte Internacional de Justiça não julga pessoas. A Corte Internacional de Justiça, que foi estabelecida após a Segunda Guerra Mundial, ela vai decidir, vai reger relações entre países. Se o Brasil tem um problema com a Argentina, uma das cortes possíveis de se resolver essa contenda entre os dois países é justamente a Corte Internacional de Justiça. A CIJ, ou chamada CIJ, Corte Internacional de Justiça, fica em Haia, só que julga apenas estados. Já o Tribunal Penal Internacional, este sim julga pessoas que tenham cometido crimes. 4 crimes: crime de genocídio, crime de guerra, crime contra a humanidade ou crime de agressão. Isso tudo de acordo com o Estatuto de Roma. O Tribunal Penal Internacional, ele julga pessoas físicas. E foi neste tribunal que o nome do presidente Bolsonaro foi comunicado. Ou, você pode usar a expressão, houve uma representação de alguns órgãos brasileiros, de algumas pessoas aqui do Brasil, de escritórios de advocacia contra o presidente Bolsonaro, mas ele não foi denunciado. Qualquer pessoa, nós podemos peticionar para o Tribunal Penal Internacional, só que isso não quer dizer nada, absolutamente nada. E olha só, o Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional, que fica na Holanda, né, em Haia, na Holanda, o Estatuto de Roma, de 98, entrou em vigor em 2002. Olha só, o Estatuto de Roma ele foi aberto à assinatura dos estados em 17 de julho de 1998 e ele entrou em vigor internacional apenas em 1º de julho de 2002. Aqui no Brasil ele foi aprovado pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo 112, de 6 de junho de 2002 e entrou em vigor em 1º de setembro de 2002. E ele foi finalmente promulgado aqui no Brasil, tendo, portanto, valor jurídico aqui no nosso país, dentro internamente, a partir do decreto 4.388, este de 25 de setembro de 2002. O Estatuto de Roma ele é composto de um preâmbulo e 13 capítulos, que possui 128 artigos que englobam as regras referentes aos crimes, investigação, processo, cooperação, execução da pena, bem como ao financiamento das atividades. Lá no preâmbulo do Estatuto de Roma,
realça-se o vínculo entre o direito penal e a proteção dos direitos humanos. Podemos dizer tranquilamente que o TPI ele é um tribunal que protege também os direitos humanos. E existe por meio de um combate à impunidade e, consequente, evita novas violações. É importante você saber que o TPI ele é um tribunal independente da ONU, tá? Ele não é vinculado à ONU, a ONU não dá ordens para o TPI, mas ele tem uma série de elementos de conexão com a ONU. Por exemplo, a escolha dos juízes que compõem o TPI, ele é feito pela Assembleia Geral da ONU. Só que veja, o TPI não responde à ONU, ele é um tribunal independente. 4 são os órgãos do TPI: a presidência, a divisão judicial, a procuradoria e o secretariado. E são 18 os juízes que compõem o TPI por um mandato de 9 anos. E vamos ao que interessa. Qualquer pessoa, por meio dos seus advogados, podem peticionar junto ao Procurador-Geral do TPI, apontando eventual crime de guerra, crime contra a humanidade, crime de genocídio e crime de agressão. Lá, chegando ao TPI, vai ser feito um registro pelo secretariado que pode arquivar de ofício qualquer tipo de representação contra pessoas que tenham praticado um desses 4 crimes, quando se verifica que não há nenhum fundamento com relação a esses crimes. Caso não seja arquivado imediatamente, vai ser feita a juntada, uma análise acerca da complementaridade do TPI com relação à justiça do país. Porque veja, o TPI não é um tribunal recursal do país de origem. A gente não pode levar à justiça, levar ao STF questões aqui e, quando não contentes com as decisões daqui, a gente vai lá e recorre para o TPI. Isso não existe. TPI não é um tribunal de recursos das decisões do próprio país. Eles atuam sempre de modo complementar. Quando a justiça do país se verifica ineficiente, quando a própria justiça identifica que não será capaz de julgar aquela pessoa, né? Ou então, quando o TPI identifica que a justiça do país não quer julgar, se omite ou faz julgamento que seria um julgamento simulado, apenas para fingir que julgou a pessoa, mas acabou absolvendo. Então, de alguma maneira, o TPI ele apenas atuará de modo complementar. No caso específico do presidente Bolsonaro, além de eu discordar dos argumentos que levam à representação no TPI, as instâncias judiciais brasileiras estão funcionando. Você tem a democracia brasileira e tudo aquilo que pode ser feito aqui para coibir eventual prática do presidente em eventual crime, deve ser verificado por aqui. Ninguém disse que não vai fazer e tudo está operando. Você tem o Congresso Nacional que pode promover um processo de impeachment, você tem o STF que pode promover um processo criminal e você tem tudo funcionando. Ah, mas o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ele é uma secla do Bolsonaro. Bom, isso também está sendo verificado, se isso é verdade ou não. O próprio Senado, o próprio Parlamento brasileiro está representando, já houve representação contra Augusto Aras por eventual crime de prevaricação. Veja, o que eu quero dizer é que não é porque as coisas não andam na velocidade que muitos gostariam de andar, que a justiça brasileira ou as instituições brasileiras estão falidas. Então, é óbvio que você ir até o TPI é uma histeria, é sim jogar para o povo, é sim uma questão muito mais política do que jurídica. Eu quero que você entenda isso. Se você tem a ideia de que o Bolsonaro ir para o TPI é importante politicamente, porque a imagem dele acaba sendo desgastada internacionalmente, eu até concordo com isso, isso é verdade. Mas, juridicamente, você não pode acreditar que ir para o TPI é uma via correta que vai levar a uma condenação, uma representação. Não, isso não vai acontecer. Lembrando que a própria Comissão Parlamentar de Inquérito, que está investigando as omissões do governo com relação ao Covid, já disse que pretende também levar esses fatos ao TPI. Veja, para mim, todo mundo está jogando politicamente, nenhum deles está jogando juridicamente. Entendo, compreendo, isso não é direito, isso, claro, é político. Então, primeiro, existe o princípio da complementaridade. Certamente, o procurador
do TPI vai identificar que as instituições brasileiras estão funcionando, então não há motivo nenhum para que o TPI tenha qualquer tipo de análise sobre o caso. Essa é a questão. A questão 2. O que levou esse grupo, chamada Planeta contra Bolsonaro, a representar o presidente da República? Eles estão fazendo uma ilação no sentido de que a política do presidente com relação ao meio ambiente é uma política que, em última análise, está causando um crime contra a humanidade. Contra a humanidade e, eventualmente, até contra os indígenas na questão de genocídio. Porque se você, claro, desmata toda uma região e tem uma política sistematizada contra um meio ambiente em que vivem índios, você acaba expulsando, eventualmente até matando aqueles índios de lá. Mas isso é uma ilação, senhores. Eu quero que vocês entendam que, por mais que você possa considerar isso algo grave, são ações que podem e devem ser verificadas aqui no Brasil. O Congresso Nacional está vendo, o STF tem que ver. E se ninguém vê aqui no Brasil, significa que de fato não há provas nenhuma e de que de fato tudo isso que está sendo dito não é tão verdadeiro assim. Acontece que as questões, os fatos vistos perante o TPI, eles são fatos bastante graves, né? E eu vou ler aqui para vocês alguns dos casos do TPI para que você veja o que estamos lidando, né? Comparando para você ver como que o caso que está sendo levado o presidente Bolsonaro representado junto ao TPI não tem nenhuma relação com nenhum caso até hoje que foi analisado, julgado e processado pelo TPI. O TPI ele vai olhar de fato ações contra a humanidade. São ditadores que matam, exterminam, por meio de ações armadas, eles causam crimes sexuais, eles destroem populações inteiras. Olha só, o primeiro julgamento do TPI ocorreu em 2012, com a condenação de Thomas Lubanga Dilo, da República Democrática do Congo, por um crime de guerra. Ele promoveu o alistamento forçado de crianças para o seu exército. Foi condenado a 14 anos de prisão. Em 2014, houve a segunda condenação de Germain Katanga, cúmplice em crimes contra a humanidade, no chamado Massacre de Bogoro, lá no Congo, na qual cerca de 200 pessoas foram assassinadas com estupros de mulheres e submissão de crianças a alistamento forçado. Katanga foi condenado a 12 anos de prisão, tendo sido absolvido da prática de estupros e alistamento forçado de crianças. Em 2016, houve a terceira condenação de Jean-Pierre Bemba Gombo, condenado por crimes contra a humanidade, homicídio e estupro, e 3 crimes de guerra, homicídio, estupro e pilagem, no contexto do conflito armado não internacional da República Centro-Africana, quando estava no comando do Movimento de Libertação do Congo. Você teve em 2016 a condenação de Ahmad Al-Faqi, o crime de guerra consistente na participação dos ataques a prédios históricos religiosos no Mali durante o conflito armado não intencional. Veja, esses são apenas um dos casos e apenas uma das condenações lá do TPI. Eu quero que você identifique a diferença de casos, para que então você possa se posicionar juridicamente e entender que o TPI não é Corte Internacional. Corte Internacional de Justiça é outra coisa. O TPI pode sim julgar pessoas com relação a crimes de guerra, crimes de agressão, genocídio contra a humanidade. Os fundamentos que estão levando o presidente Bolsonaro a ser representado junto ao TPI, a meu ver, não fazem parte da jurisprudência do TPI. Claro que isso pode mudar. O novo procurador, ele pode entender e o próprio TPI pode migrar as suas visões do que seriam esses crimes do Tribunal Penal Internacional de Estatuto de Roma para uma nova forma de interpretar. Nunca foi se levado questões que indiretamente levariam a crimes contra a humanidade. O que estão tentando fazer no que tange a política ambientalista é uma interpretação, uma ilação que hoje, de acordo com o entendimento atual, é totalmente inviável, não faz parte das preocupações do TPI. Isso não quer dizer que não possa mudar, mas, a meu ver, será totalmente infrutífera essa tentativa, é uma tentativa meramente política. Lembrando que o presidente Bolsonaro tem outras representações no TPI político. O presidente Bolsonaro já foi representado
outras 6 vezes no TPI. Olha só os casos. Lá em novembro de 2019, foi protocolado pelo Coletivo de Advocacia em Direitos Humanos pelos crimes contra a humanidade e incitação ao genocídio dos povos indígenas. De acordo com a entidade, o presidente coopera para o avanço do agronegócio contra os povos originários. Na denúncia afirma que Bolsonaro teria adotado 33 medidas para facilitar o genocídio de indígenas. Em abril de 2020, a Associação Brasileira dos Juristas pela Democracia representou Bolsonaro pela condução da crise gerada pela pandemia no coronavírus. Na época, a entidade acusava o presidente de atitudes absolutamente irresponsáveis, por isso solicitaram ao TPI que instaure um procedimento para averiguar a conduta. Falam que por ação e omissão de Bolsonaro coloca a vida da população em risco, cometendo crimes e merecendo a atuação do Tribunal Penal Internacional. Em junho de 2020, o PDT foi ao TPI. Em junho de 2020, o partido protocolou uma representação acusando o presidente contra crimes contra a humanidade. Alega que o presidente contrariava as determinações da Organização Mundial da Saúde, de cientistas e de infectologistas para reduzir o contágio dos brasileiros e a curva. Em agosto de 21, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil protocolou uma representação de 148 páginas lá no TPI. A entidade acusa o presidente de agir de forma deliberada para exterminar etnias e estabelecer um Brasil sem indígenas. Em setembro de 21, o Movimento Brasil Livre também foi ao TPI protocolar o genocídio, sua atuação durante a pandemia do coronavírus. Agora, recentemente, essa última representação. Veja, ou uma questão da sua política na pandemia, ou então numa questão em relação ao meio ambiente, principalmente na proteção dos indígenas. Não que isso não seja algo grave, que a meu ver mereça ser melhor avaliado, mas levar ao Tribunal Penal Internacional, acho que tem uma distância se comparado aí com o presidente Omar al-Bashir lá do Sudão, por exemplo. Tá bom, pessoal? Lembrando que esse canal não é de política, ele é do direito, apenas para esclarecer alguns pontos que a mídia não esclarece pra gente, acaba deixando a gente mais confuso. Não se esquece de curtir, comentar e se inscrever no canal. Eu sou o professor Rafael Retucci. Até a próxima.